E aí galera, tudo bom? Gostaram da vinheta? Beleza, né? Feita especialmente para vocês. Ó, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Olha só. O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje chama-se dilatação dos corpos sólidos, tá certo? Então é importante a gente fazer uma distinção que a gente vai estudar os sólidos e também os líquidos. Dentro dos sólidos a gente vai trabalhar algumas particularidades, tá certo? Então preste bastante atenção, nós vamos precisar de cálculos matemáticos também e também muito conhecimento de mundo, tá bom? As respostas para isso aqui está dentro da casa de cada um da gente. Vamos lá? Então olha só. O que a gente tem de início aqui, ó? O que acontece? A variação de temperatura, ou seja, quando tiver mudança de temperatura, geralmente ela acarreta nos sólidos e nos líquidos mudança em suas dimensões. Então, quando eu tiver mudança de temperatura em determinadas situações, esse corpo vai ou aumentar de tamanho ou vai diminuir de dimensão. É o que nós chamamos de dilatação. Fechado? Tranquilo? É importante que você anote isso aí. Tá certo? Vamos passar adiante. Ó, o que nós vamos ter aqui? Pronto. Nossa primeira situação. Observe o seguinte na nossa figurinha, tá bom? Eu tenho um corpo, né, de um certo comprimento L, e esse corpo ele vai receber o que nós chamamos de calor, tá certo? Ao receber calor, as partículas desse material eles começam a oscilar, e essa oscilação faz com que esse corpo aumente as dimensões. Se eu retirasse calor, ou seja, se a barra fosse quem cedesse o calor para o ambiente, ela ia contrair, porque a oscilação entre as moléculas ia diminuir. Então, como ela está recebendo calor, ela aumenta a sua dimensão aqui em uma única dimensão. É o que nós chamamos de dilatação linear. Linear lembra o que? Linha, uma única dimensão. Nós vamos estudar passo a passo cada uma, tá bom? Vamos olhar aqui outra situação. Ao invés de uma barra, eu tenho uma chapa aqui em amarelo. Tá vendo essa chapa em amarelo? Então o que acontece? Ao receber calor, a chapa ela não aumentou a sua dimensão em uma só dimensão, não. Ela aumentou tanto na largura como também no comprimento, ou seja, em duas dimensões. É o que nós chamamos de dilatação superficial. Tranquilo? Professor, Bandeira, me diga uma coisa. Pode ocasionar de ter três dimensões? Sim, é o nosso caso aqui. Ó. Nós temos um bloco, e esse bloco, ao receber calor, tanto que ele aumentou na largura, no comprimento, como também o que? Na altura, nas três dimensões. É o que nós chamamos aqui de dilatação volumétrica. Tá certo? Então, as dilatações nos sólidos podem ser linear, em uma única dimensão, pode ser superficial em duas dimensões, como pode ser volumétrica em três dimensões. Entenderam essa parte? Tranquilo? Beleza, vamos passar adiante. Olha só, dilatação dos sólidos. Vamos para cá. Pronto. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e anotem isso aí, é muito importante, tá bom? Então olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa figura A que a barra tem comprimento inicial de 100 centímetros. Ela vai receber calor, consequentemente a temperatura vai o quê? Vai aumentar, a agitação, a oscilação entre essas moléculas vão aumentar e vão fazer com que ela aumente de quê? De dimensão. Aqui eu tenho já que ela aumentou 0,012 centímetros. É uma suposição. O que acontece? Eu vou colocar uma barra B nas mesmas situações. Só que ao invés da barra B ter 100 centímetros, ela agora tem 200 centímetros. Ou seja, ela tem o dobro da barra inicial. E olha o que interessante. Ele recebeu a mesma quantidade de calor, tranquilo.
E olha só, vai sofrer a mesma variação de temperatura, vale salientar. E olha só o que aconteceu, ó, ele cresceu 0,024. Note que é o mesmo material sofrendo a mesma variação de temperatura, só que a dimensão de um é maior do que a outra. Então, galera, para vocês não errarem a questão, mesmo material sofrendo a mesma mudança de temperatura, vai crescer mais, vai dilatar mais quem tiver maior comprimento inicial. Beleza? Ficou observado na figura. 1 metro dilatou 0,0012, 2 metros 0,0024. Então, uma dilatou mais do que a outra porque tinha maior comprimento inicial. Tá vendo como é fácil? Olha o que é que me diz o texto. A variação de comprimento, que eu chamei de ΔS, mas tanto faz, vamos botar um Lzinho aqui, tá bom, galera? Aqui tá L lá. Pronto. A variação de comprimento de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Então, se o tamanho fosse 3 metros, ou como eu dizia, 300 centímetros, e a dilatação ia ser 0,036. Antes de 0,00, mas 0,012, 0,024. Se fosse 300 centímetros, 0,036. Tá bom? Quem tem maior comprimento inicial, dilata-se mais se os materiais forem iguais e sofrerem a mesma variação de temperatura. Tranquilo? Vamos agora a outra situação. Olha só. Preste bastante atenção aqui, tá certo? Note que os comprimentos iniciais das barras são iguais, tanto da figura A como também da figura o quê? B. Eles vão receber calor e olha o que aconteceu. Olha a variação de temperatura na barra de cima e olha a variação de temperatura na barra de baixo. Ou seja, a de baixo teve uma maior mudança de temperatura, tranquilo? Possa ser que ela tenha recebido maior quantidade de calor. Olha que interessante. O que a barra A cresceu? 0,012. O que a barra B cresceu? 0,024. Por que a barra B cresceu mais? A barra B cresceu mais porque ela teve o quê? Maior mudança de temperatura. É a mesma coisa se eu tivesse pegado, galera, dois lápis idênticos. Tá certo? Do mesmo comprimento inicial. Um eu deixaria onde? Aqui na mesa, o outro eu colocaria lá dentro do forno. Quem é que ia aumentar mais a dimensão? O que estava dentro do forno, porque sofreu uma maior variação de temperatura. Por isso que o texto me diz que a variação de comprimento da barra é diretamente proporcional à variação de temperatura. Se a variação de temperatura for maior, consequentemente, a variação de comprimento também vai ser maior. Tranquilo? Vamos outra. Opa, tá aqui. Pronto. E aqui a gente vai falar desse cara, coeficiente de dilatação. Galera, esse cara aqui, ele depende exclusivamente do material, tá bom? Então vamos aqui, ó. O que diz ele aqui? Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos olhar os valores desses caras, ó. Eu tenho aqui a setinha tanto para cima, para baixo. Aqui diz que é maior dilatação e menor dilatação. O chumbo, ó, 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Você está vendo que apareceu 10 a menos 6. Lembra das aulas de matemática e de notação científica? A gente vai precisar dela aqui. Então, se você notar, o zinco é 26 vezes 10 a menos 6. O ouro, 15. O granito, 8 vezes 10 a menos 6. Ó o vidro pirex. Lembra daquela vasilha xícara pirex que sua mãe e sua avó tem? E aí, mano, difícil demais aquilo ali quebrar só por colocar água quente em cima. E a gente tem a porcelana de 3 vezes 10 a menos 6. Então, essas substâncias aí, esses materiais aí, eles me dizem da seguinte maneira. Esse cara aqui, se sofrer variação de temperatura, se dilata muito. Esse cara aqui, se sofrer variação de temperatura, se dilata pouco. E aí eu chamo a atenção de vocês para o amálgama, que é aquele material que é colocado no nosso dente. O coeficiente de dilatação lá no dente, lá, né, que ele faz a obturação lá, né, ele é muito, mas muito próximo do coeficiente de dilatação do osso. Para quê? Que quando você sofra uma mudança de temperatura, o dente e o amálgama se dilatam da mesma forma. Porque se o amálgama se dilatar mais que o dente, vai torar o dente. Tá certo? Tranquilo? Então esse cara aí está dizendo isso. Aí ele diz assim: a variação de comprimento
ΔL de uma barra que sofre aquecimento depende do material que constitui. Então, galera, quanto maior, que eu vou chamar esse cara de alfa, viu, gente? Alfa, 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 alfa. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior é a variação de comprimento. Então, de cara, eu já posso chegar aqui, gente, e fazer o seguinte com vocês. Se ligue, a variação de comprimento depende do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior a variação de comprimento. Depende do material. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a variação de comprimento. E também depende da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior é a variação de comprimento. Tranquilo? Beleza? Aqui tem outra fórmula para a gente achar já o comprimento final. Tranquilo? Beleza. Eu digo para vocês que vocês é preciso decorar? Eu acho que não. Mas é preciso que você entenda isso, que a variação do comprimento depende do material, depende do comprimento inicial e depende da variação de temperatura. Porque se você souber disso aqui é fácil. Por que, Bandeira, você disse que é fácil? Ora, eu tenho uma barra de 1 metro. Se ela aumenta 10 centímetros, que é 0,1 metro, isso aqui foi o ΔL, que eu consegui calcular. Qual vai ser o comprimento final? É 1 metro mais quanto? Mais 0,1. Beleza? Tranquilo? Já, próxima aula, tá bom? Ei, não esquece de anotar não, tá certo? Um beijão, vamos lá, vamos arrochar.